tarde a todos, mais uma vez aqui reunidos, né, para estudarmos a palavra de Deus. Eu queria corrigir uma informação que eu dei erradamente ontem, né? O estudo de ontem ficou concluído e eu, no final, disse que teria uma complementação, mas ele está concluído, né? Então, nós vamos apresentar um outro estudo hoje. Seria, que eu poderia dar um título para hoje, seria Vigilância com Perseverança. Então, o verso que nós vamos estar trabalhando hoje está em Efésios 6, versículo 18, e lá está escrito assim: e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nesse momento que estamos vivendo, né, que é uma intensa, está acontecendo, uma intensa luta espiritual, na qual nós, os cristãos, estamos no meio, principalmente, né, com todos esses acontecimentos, né, ao nosso redor. Então, quer nós percebamos ou não, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E nós precisamos, para subsistir nesse momento, de diversas maneiras, nós precisamos urgentemente estar vigiando e ali com toda a perseverança, orando e vigiando, né? Dessa maneira nós conseguimos, né, passar e lutar contra tudo aquilo que está tocando as nossas vidas e que pode nos afastar, né, de Deus. Então, esse alerta feito por Paulo implica o quê? Em prestarmos atenção constantemente, sem descuidarmos um só instante do foco que é a nossa vida em Deus, sempre pela fé em Cristo Jesus. Vigiar constantemente, sem perder, né, o foco disso. Eu posso dar, né, um exemplo, né, que uma pessoa estava desempregada e ela saiu em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Aí ela conseguiu uma vaga na construção civil. Ela foi contratada para ser vigia num prédio que estava sendo construído aqui em São Paulo, num bairro chique aí. E o trabalho, né, o horário de trabalho dele era das 18 às 6 da manhã. E no seu primeiro dia, né, ele teve treinamento, que ele nunca havia trabalhado como vigilante, ele havia feito diversos outros tipos, né, de trabalho, mas como vigilante não. Então, ele teve um treinamento e ali o responsável, né, o mestre da obra, encarregado da obra, ou engenheiro residente, não sei bem, lhe deu, né, claras e específicas instruções. Ele disse a essa pessoa: você será o responsável por vigiar à noite constantemente toda essa construção e o material que está estocado aqui. Então, ele recebeu os equipamentos necessários, né, a sua vestimenta, e para que ele pudesse executar a sua função. Foi-lhe dado também um telefone celular com alguns números, né, principalmente para solicitar ajuda de emergência. Então, não era, entre aspas, difícil, mas o que era exigido? Uma vigilância constante para zelar daquele patrimônio. E a pessoa, o encarregado, o advertiu que existia uma quadrilha, na região, uma quadrilha,
especializada em roubo, né, de materiais de construção. E ele foi novamente alertado e avisado, né? Tome cuidado, não se descuide, vigie sempre. E então foi, né? Aquilo era novidade, e nos primeiros 15 dias tudo correu bem, sem nenhuma intercorrência. Então, desde aquele momento que ele assumiu o trabalho, tudo ficou na paz, né? Ele vigiava, andava, subia, descia, né? E não aconteceu nada que gerasse algo preocupante para ele. Então, ele fazia por onde? Ele assumia seu posto, pegava seu instrumento de trabalho, talvez uma lanterna, né? E vasculhava todas as áreas e vigiava. Mas quando ele estava já perto, quase de completar um mês, né? Ele ficou naquela situação. Não aconteceu nada até agora, o lugar é tranquilo, né? A obra não teve nenhuma ameaça, não houve nenhum único incidente. E naquele dia, em vez de ficar acordado a noite toda, ele fez a sua vigilância até meia-noite, 1h da manhã, e aí se sentou num local ali, né, abrigado para um cochilo. O que aconteceu? No dia seguinte, às 6h da manhã, ele foi acordado aos gritos pelo responsável da obra. E ali foi mostrado a ele o que aconteceu. Haviam entrado na obra, levado todo o material de construção que estava disponível ali e levaram todas as ferramentas, né, que estavam lá. E o que ele ouviu, né? Você está despedido por justa causa. Despedido antes de completar o primeiro mês de trabalho. Falhou na vigilância. Falhou naquilo que ele deveria ter, como disse assim, permanecido. Naquilo que, como Paulo diz, né, no seu verso lá, com toda perseverança, né, com toda seriedade. Então, quando nós trazemos, né, para aquilo que Paulo escreveu e o que está na palavra de Deus, a vigilância que nós devemos manter é uma condição para a vitória nessa luta espiritual que nós estamos experimentando. Jesus mesmo nos exorta, né, nos alerta, ali, né, em Mateus 24, a partir do verso 32, está escrito assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até no dia que Noé entrou na arca. E no verso 42 está escrito: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, e na sequência do mesmo capítulo, o Senhor narra aquela parábola do bom servo e do servo mau. E ele finaliza dizendo, ali em Mateus 24, nos versos 48 a 51, porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então eu desejo aqui
né, destacar a expressão vigiai, porque ela é repetida, né, e tanto ali enfaticamente por Jesus em diversos momentos, né, do seu ministério. Vigiai. Né? Em Mateus 24, 42, fala, vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Em 25, 13 está escrito, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, ele enfatiza a questão de estarmos atentos, não indolentes, mas atentos, prestando atenção em tudo o que acontece ao nosso redor. E usando, né, das armas que nós temos, e a principal é a oração. Lá em Apocalipse 16, 15, está escrito, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Guardar as vestes faz parte do cuidado com a nossa vida espiritual. Não permitir que as vestes fiquem sujas com as coisas deste mundo que jaz no maligno. E como é que nós fazemos isso? Estando atentos, vigilantes com tudo o que nos cerca. E a vigilância deve ser associada sempre à perseverança, a manter a perseverança naquilo que estamos fazendo, na atenção, né, que devemos prestar. Paulo, lá em Efésios 6,18, diz, vigiando com toda perseverança. Vigiar o que é? É estar alerta, tal como alguém em local perigoso, que precisa manter-se vigilante para não ser apanhado de surpresa. Então, sem vigilância, nós podemos ser subitamente atingidos e derrotados. Vigilância, atenção, estarmos despertos para tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que pode nos atingir e pode, como está escrito lá, sujar as nossas vestes. E Paulo adverte, né, dando sempre um tom de gravidade ao confronto que está ao nosso redor e que nos atinge. Lá em Efésios 6,12 está escrito, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nós estamos envolvidos, né, numa luta que eu diria desigual. Hostes espirituais do mal. E o homem espiritual, ele precisa estar vigilante, usando com eficiência toda a armadura de Deus, reforçada com a oração. Nós estudamos há um tempo atrás sobre a armadura de Deus. E mais do que nunca, nós devemos lançar mão dessa armadura e estarmos vigilantes, né, atentos e reforçando essa vigilância com a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa comunhão com Deus. Efésios 6, 13 a 18, ali nós já estudamos, lemos, mas vamos ler novamente, que fala assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Nós estamos vivendo dias maus. E então, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça,
e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. O cristão não pode baixar a guarda, mesmo que ele ache que está tudo bem, não pode em nenhum momento baixar a guarda, porque o inimigo é feroz, ele é poderoso, e a intenção dele é sempre nos derrubar, nos derrotar. Então, nós precisamos sempre conservar o espírito de alerta, com total vigilância, conforme Jesus Cristo diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como está lá em Mateus 26, 41. E novamente Paulo, em Colossenses 4, 2, diz: perseverai na oração, vigiando, estando atentos a tudo o que acontece, às circunstâncias que vêm ao nosso redor, para que essas circunstâncias, essas condições do mundo não atinjam as nossas vestes espirituais. A vigilância, sem a perseverança, ela se torna falha. Nós vimos o exemplo, né, a pessoa que foi contratada. Ele foi vigilante. Quando ele estava vigilante, ele estava bem, mas no momento que faltou a perseverança, aconteceram as coisas. Nós também, na nossa vida, é isso. O apóstolo Paulo aqui está afirmando que precisamos ser constantes, ter paciência, insistir em vigiar, em orar. Por quê? Porque a batalha ela é contínua, é constituída de uma série de intermináveis conflitos. Pensa bem a tua vida, a nossa vida. Quantas coisas vão acontecendo para nos desviar, nos tirar do foco, nos tirar do equilíbrio. São batalhas, são ataques. Por isso nós precisamos estar vigilantes e sempre em comunhão, orando, em comunhão, falando, em comunhão, ouvindo o que Deus tem a nos dizer. E não só ouvindo, mas praticando o que Ele nos diz. E Deus nos fala, através do Espírito Santo em nós, nos fala através da sua palavra revelada. Então, nenhuma vitória ou término de luta espiritual são esperados, enquanto o cristão não for libertado desse mundo. Só vai terminar a batalha, só vamos ter a vitória mesmo final, absoluta, quando formos libertados desse mundo. E só existe duas maneiras, ou pela morte física, ou então pelo arrebatamento. Arrebatamento do corpo de Cristo, do qual nós que nascemos de novo e somos chamados filhos de Deus, nós fazemos parte. Então, a perseverança, a vigilância com perseverança é a força propulsora, que nos leva a orar, nos leva a ter essa comunhão constante com Deus. E nós precisamos, vigiar. Vigiar contra o quê? Por que nós temos que vigiar? Contra tudo o que está ao nosso redor. O materialismo, o hedonismo, que no final o que é uma busca incessante pelo prazer de todos os tipos. O bem físico do homem, o bem-estar físico do homem, de todas as maneiras.
né? Em detrimento do quê? Em detrimento da sua vida espiritual. Então, nós temos que vigiar. Os valores do reino, a gente vê que eles foram invertidos. Conforme vão passando os anos, os séculos, nós vemos que as coisas foram mudando e os valores foram invertidos. Ao invés de buscar a Deus em primeiro lugar, tem-se buscado coisas em primeiro lugar. Paulo, lá, quando escreve para Timóteo, né, em 2 Timóteo 3:1, ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é o que nós estamos vendo, né? Por exemplo, quando nós pegamos, né, o dom do amor, o dom do amor pode mudar o ser humano de uma forma integral. Mas o que nós temos visto? Uma total subversão desse termo, dessas coisas. Atualmente é a subversão dos valores e a corrupção já não causam vergonha nem mal-estar em ninguém. Então, nós temos que cuidar, estar vigilantes para não embarcarmos em nenhuma dessas situações que vêm, né, nos tocando de todas as maneiras, pelos meios de informação, pelas conversas que ouvimos, pelos lugares que possamos ir, né? Muita coisa que vem e que, se não atentarmos, nós acabamos submergindo. Então, nós temos que estar vigilantes em todas as áreas, inclusive contra os erros, né, nos meios cristãos. Hoje em dia, em muitos meios cristãos, não importa a denominação que seja, a corrente que seja, está se pregando muito a prosperidade financeira, a vida material abastecida, a conquista do sucesso como o foco, né, para buscarmos a Deus. Nada disso é verdadeiro. São doutrinas não bíblicas que são pregadas. Prega-se a busca pelo bem-estar, pelo prazer, pelas as aquisições, como se fosse algo inerente à natureza humana. Não se fala contra isso. O atrativo de muitas, né, diria, igrejas, é exatamente não a salvação, não a mudança de vida, mas é o bem material que você pode receber. Então, existe, inclusive, até uma rejeição para o iminente arrebatamento do corpo de Cristo. Muitos, né, falam coisas errôneas. Um dia eu estava numa igreja e um pastor do púlpito falou assim: olha, nós estamos vivendo uma época tão boa, tão bem, foi antes dessa crise da pandemia, né, que está tudo bem financeiramente, a igreja está bem, que eu até falo assim para o Senhor: retarda aí, Senhor, retarda. Eu falei: meu Deus do céu, que coisa mais absurda de ser falado num púlpito, quando que a Bíblia diz que nós devemos, né, como cristãos, desejar ardentemente a volta do Senhor. Então, e Jesus, ele afirma na sua palavra, lá em Lucas 21:26, que quando vier o arrebatamento do corpo de Cristo, né, haverá homens que desmaiarão de terror e pelas expectativas das coisas que sobrevirão ao mundo. Falaram contra, mas na hora que acontecer, né, vão entrar num absoluto terror. Não importa o cargo, o bispo, o pastor, o papa, seja quem for,
vão desmaiar de terror nesse momento. Paulo escreveu, né, lá em 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 10. Quando Cristo vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos os que creram vão exultar com a presença à volta do Senhor, mas os que não creram nisso vão desmaiar de terror. Lá em 1 Tessalonicenses, nós já lemos algumas vezes, mas ali está escrito no capítulo 4, versículos 16 e 17. Ali está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quer motivo maior, melhor, para estarmos vigilantes, cuidando da nossa santidade, cuidando da nossa vida, cuidando do nosso traje espiritual, do que esse momento que nós vamos, né? E devemos desejar sempre experimentar e viver. Então, né, o que está acontecendo no mundo, como eu estava falando, né, existe uma rejeição sistemática a Deus e a sua palavra. Existe uma intensa propagação, que eu diria, de uma teologia antropocêntrica, né, onde o foco é o homem, onde o homem é um Deus a ser cultuado. Uma teologia em que Deus foi banido do seu conteúdo. A palavra cruz não é anunciada. Os pecados já não são condenados. O arrependimento não é proclamado. Lá em 2 Timóteo 3, 1-9, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses que se introduzem pelas casas, conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles que pereceram lá no deserto. A sua insensatez se tornará evidente a todas. Olha que descrição que foi feita. Quando nós olhamos, né, tudo o que está acontecendo em relação aos bons costumes, né, as coisas corretas, moralmente, está tudo assim como foi falado, como Paulo escreveu para Timóteo, que nos tempos do fim seria dessa maneira. Então, e até a Bíblia, né, as pessoas aceitam a Bíblia como um livro, mas não aceitam como a palavra de Deus, como a revelação de Deus. Tudo isso fruto, né, dessa situação caótica que o mundo está, principalmente pela rejeição a Deus e a sua palavra. Então, a vigilância com perseverança é a condição para sermos salvos.
O Senhor Jesus Cristo afirmou que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Não podemos desanimar e nem desviar a nossa atenção do foco que é o próprio Jesus. Nós precisamos sim manter uma estreita relação com Deus e com sua palavra. A vigilância e a persistência com oração nos aproxima de Deus e nos leva a alcançar resultados poderosos em nossa vida, independentemente de tudo que está acontecendo. Nós estamos vivendo hoje, um momento singular na história, um período difícil. Os efeitos da pandemia sobre as pessoas, as famílias, sobre o trabalho, sobre a economia e, entre outras áreas, têm sido efeitos brutais. Então, essa situação também reflete o quê? Uma batalha espiritual que está sendo travada. E cabe a nós vigiarmos e orarmos para podermos passar por esse período de tentação que está afetando a nós e as nossas famílias. E aí venceremos segundo o plano e propósito de Deus para cada um de nós, seus filhos, por Jesus Cristo. Em Efésios 6,18, que nós já lemos, eu complemento essa palavra de hoje. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Amém? Que Deus nos abençoe, uma boa noite, um bom descanso a todos e até amanhã, na graça de Deus.